Olá, nós estamos aqui em mais uma entrevista e gostaria de apresentar a vocês o nosso convidado de hoje e que vocês sejam bem-vindos a esse nosso processo de estruturação do Programa de Estudos e Pesquisas Armorial Ariano Suassuna. E o nosso entrevistado de hoje é o professor Cláudio Brito, do IFPB, Instituto Federal Tecnológico da Paraíba, e que tem a parceria conosco nesse programa de estudos, né? E que ao longo desses anos ele já tem desenvolvido e efetuado alguns trabalhos com o Manuel Dantas Vilar Suassuna, que é o filho de Ariano, e então nós estamos dando uma continuidade, digamos assim, a um processo e ao mesmo tempo estruturando e organizando esse programa de estudos e para aprofundar a investigação e o reconhecimento dessa identidade e memória de Ariano Suassuna e das suas obras literárias, assim como toda a parte da arte que envolve esse processo. Então, agora nós queríamos cumprimentar o professor Cláudio Brito. Obrigado. Prazer estar aqui. Também é um prazer para nós poder contar com a sua presença e o seu trabalho profissional nessa área. E, professor, nós gostaríamos de saber um pouco dessa trajetória, né? E lembrando que agora nós temos o evento da celebração dos 92 anos de Ariano e também o lançamento do nosso programa de estudos. E nessa celebração dos 92 anos de Ariano, o professor Cláudio Brito vai estar disponibilizando um vídeo, exposição, Avoenga, que será inédito, gravações inéditas. Também mais um documentário que é Em Nome do Pai e um outro documentário que é Ariano Impressões. Então, nós gostaríamos de conversar um pouquinho, saber a trajetória, talvez um pouquinho o processo de criação e desenvolvimento desse seu trabalho e o que é que levou a essa trajetória, né? Como é que isso ganhou, digamos assim, um percurso, uma peregrinação ao longo desses anos? Esses trabalhos que vão ser exibidos, né, nessa homenagem a Ariano, 2 trabalhos são de parceria com Dantas Suassuna, né, que são vídeos de exposição. O primeiro é Em Nome do Pai, que nós lançamos em 2017, e o segundo é um trabalho inédito que a gente vai lançar esse ano, né, a partir do registro que nós fizemos da exposição Avoenga, que ele realizou no ano passado, no Recife. Sim. E um terceiro trabalho, que é um documentário, Ariano Impressões, nós lançamos em 2009. Então, já são 10 anos já, né, do lançamento desse trabalho. Nós lançamos no centenário do nosso instituto, né, do Instituto Federal de Educação da Paraíba. A gente exibiu esse documentário e Ariano recebeu uma medalha, né, que seria a mais alta, digamos assim, honraria assim, prestada, né, pelo Instituto a uma personalidade pública, né, que é a medalha Coriolano de Medeiros. Né? Então a gente exibiu lá. Então, assim, esses 2 trabalhos, né, baseados em exposição, que nós fizemos com Dantas Suassuna, são frutos de um projeto que nós já estamos desenvolvendo no Instituto desde 2013, que é o projeto audiovisual Ariano Armorial, que é um trabalho de reflexão sobre a estética armorial e o desenvolvimento, né, de trabalhos realizados por artistas, né, vinculados a essa estética. Então, desde 2013 nós estamos realizando esse trabalho, entrevistando vários artistas e tudo mais.
Agora, curioso, porque quando a gente foi, no primeiro momento, iniciou esse trabalho, que fazia parte de uma tetralogia, né? Seria o quarto trabalho que nós estaríamos realizando sobre Ariano, né? Um quarto documentário, Sim. porque tem um histórico aí, né? O primeiro trabalho que nós fizemos sobre Ariano, nós lançamos em 2007, que é o Ariano Suassuna, Cabra de Coração e Arte, ou o Cavaleiro da Alegre Figura, né? Nós lançamos no 80 anos de Ariano. Aí, em 2009, nós lançamos o Ariano Impressões, que é esse que vai ser exibido, né, nesse evento. Em 2013, nós lançamos o Ariano Suassunas, que é um trabalho de reflexão sobre a influência mútua que existe, né, de Ariano e os familiares, né, principalmente os artistas dentro da família Suassuna. E aí depois, logo após a exibição do Ariano Suassunas, a gente decidiu fazer o Ariano Armorial. Então, já no Ariano Suassunas, que é um trabalho que iniciou-se ali em 2011, no início de 2011, e a gente lançou em 2013, ali começou uma parceria minha com o Dantas Suassuna. Começou ali, entendeu? Sim. A gente começou, inclusive, desenvolvendo, né, digamos assim, esses vídeos de exposição, né, paralelamente ao documentário. Então, já naquela época, a gente lançou 2 vídeos de exposição. Um foi o Cabeça de Cabra, não é? E o outro foi a exposição Pedra do Reino, né? Naquela mesma época, quando a gente estava fazendo Suassunas. Então, essa parceria se estendeu, continuou já no Ariano Armorial. Por quê? Porque Dantas Suassuna, de todos os artistas que trabalham, né, com a estética armorial, ele, de fato, é o que a gente viu que, digamos assim, é o mais atuante dentro de uma perspectiva, né, plástica defendida por Ariano, né? Ele meio que deu uma continuidade aos trabalhos que Ariano pensava no campo das artes plásticas, né? Colocou mesmo em prática e tudo mais. Então ele é muito, assim, tem muitos projetos, tem muitas ideias, não é? E a gente acompanha, vem acompanhando e tudo mais, né? Então quando ele desenvolve, quando ele exibe, faz algum trabalho, né, no campo pictórico, por meio de exposições, em geral a gente faz um registro para o projeto Ariano Armorial, mas também, paralelamente, a gente acaba desenvolvendo, né, um vídeo daquela exposição, não é? Então, Em Nome do Pai é fruto disso também, não é? Essa exposição que a gente vai exibir no evento. Em Nome do Pai é uma exposição em que as obras exibidas, todas as obras, pinturas, quadros, desde a década de 80, são obras relacionadas ao universo de Ariano e também são obras que de alguma forma tocaram Ariano, a ponto de alguma forma assim, influenciar inclusive o próprio trabalho dele, né? O trabalho literário de Ariano. Então, Ariano tinha uma relação muito forte com essas obras, muitas inclusive estão dentro da casa de Ariano, né? Sim. Então, assim, fazem parte, que Dantas, automaticamente, quando observava a relação de Ariano com essas obras, né? Quando ele concebia, quando ele desenvolvia e tudo mais, ele automaticamente já presenteava o pai, né? Então, muitas ficavam com o pai. Então, ele fez uma exposição com todas as obras que, de alguma forma, para o pai, eram assim, muito emblemáticas, né? Muito representativas. Aí... significativas e também a partir daquilo que você está nos passando, também com um simbolismo muito forte. Exato. Com a presença da família. Exato. E que traz assim uma história, né? E é interessante quando você nos diz, né? Quando ele fazia aquela obra, apresentava para Ariano, e então Ariano dizia, não, essa eu quero que faça parte agora, digamos assim, do meu acervo. Não, eu acho que Ariano, acho que nunca, acho que Ariano nem pedia, eu acho que ele sentia que Ariano, de alguma forma,
assim, se sentia tocado pela obra, né, assim, profundamente envolvido com o trabalho, muitas vezes até escrevia, mas eu acho que Ariano nunca pediu, eu acho que ele naturalmente, né, percebia e presenteava assim, né? Já presenteava. Mas eu acho que Ariano nunca... Chegou a pedir, não, eu quero que faça parte do meu... Você pode até perguntar, mas eu acho que não. Ariano não é de, sabe? Nunca senti isso nele, dele querer, eu gostei, eu quero pra mim. Não, ele não era do outro, a obra era do filho, né? Natural entre pai e filho. A obra era do filho que ele admirava. Que o fato, onde quer que ela estivesse, ele iria admirar, iria falar bem daquela obra, né? Não precisaria estar a obra perto dele, né? Assim, entendeu? Ele se apropriar daquela obra. Eu acho que o fato da obra por si só, ele realizar uma obra e essa obra tocar o pai, de sensibilizar o pai, ele perceber isso de alguma forma, ele disse, não, essa obra... Claro que algumas eu acho que ele compôs mesmo para o pai. Por exemplo, a Fazenda Cauã com João Suassuna, né, Dona Ritinha, eu acho que aquela obra ele fez, né, pensando no pai. Muitas obras, de repente, ele fez pensando em dar para o pai, né? Mas... eu acho que não era uma questão de Ariano olhar e me dá, não, acho que não, ele não era isso, não. Já era... Não acho, Ariano. Mas assim, as obras são importantes, foram importantes para Ariano e essa exposição, né, de alguma forma me marcou muito por conta disso, né? Eu gostei muito de fazer o registro dessa exposição, né, e de conversar com Dantas, conversar com o Ricardo Gouveia de Mello também, que fez parte, né, da exposição, da equipe técnica, né, que montou a exposição. Foi muito gratificante, né, ver aquela exposição. Para mim, das exposições dele, assim, uma das mais fortes, né, que eu vi, assim, mais importantes para mim, sabe? Porque é interessante isso, né? Ao longo dos anos, curiosamente, né, esse universo pictórico de Dantas, de alguma forma, modificou o próprio olhar que eu tenho, sabe? Porque, basicamente, toda a influência que eu tenho estética, né, para a composição cinematográfica, ela sempre foi muito literária ou cinematográfica, mais até literária, entendeu? Sim. Então, normalmente, são 3 escritores, né, que me influenciam muito do ponto de vista estético, né, visual, plástico e tudo mais, dentro dessa cinematografia que eu busco, né, compôs, né, essa minha escrita, né, cinematográfica. Então é Ariano, Euclides e Guimarães Rosa. Esses 3 são os mais importantes para mim, né? Eu sempre são as minhas referências principais, né? Mas, e aí no campo cinematográfico eu tenho muitas referências e tudo mais, mas Dantas de alguma forma foi importante para mim porque ele me deu uma referência pictórica, entendeu? Entendi. E faltava isso para mim, né? Ele acabou se tornando uma referência importantíssima, porque a partir desse momento, dessa minha relação com ele, desse trabalho com ele, né, eu comecei a criar, entendeu? Um aspecto visual, criar planos, né, inspirados nesse universo pictórico. Entende assim? Foi muito importante para mim. E também me aprofundar, estudar outros pintores que de alguma forma também, né, dialogam com esse universo dele, não é? Então isso foi muito, muito importante, né? A partir desses diálogos e com as obras, a arte, essa maneira, esse modo de desenvolver essa parte cinematográfica, tem algo que me incomoda um pouco, né? A questão do armorial. E muitas vezes quando nós falamos sobre o armorial, às vezes eu escuto dizer que é algo que foi de uma determinada época e que aquilo, chegando até a alguns momentos, parecia que hoje existe apenas uma representação do que aquilo foi. Mas se tratando de arte, que é um processo de criação contínuo, eu percebo, e se eu estiver enganada, por favor, me corrija, mas eu percebo que esse
processo, a questão do armorial, que ela foi criada, digamos assim, desenvolvida na década de 70 do movimento armorial, com o filho, o Dantas, isso ainda está muito vivo o processo de criação do armorial. Seria isso? Como que é essa trajetória, então, falar do armorial, ter um ponto de referência, digamos assim, de um movimento armorial que se inicia com Ariano e hoje, por meio do filho, né, dá essa continuidade nesse processo de criação. Como é que você vê isso? Dantas é no campo pictórico, né? Porque se a gente pensar a questão do movimento armorial, a estética e tudo mais, Ariano já no início quer dizer, Ariano trabalha com esse conceito armorial já desde o iníciozinho da carreira dele, né, literária e tudo mais, ele já usava inclusive o armorial, né, como um adjetivo e tudo mais, quando não é uma palavra, um substantivo, mas sempre esteve com ele. Agora, quando ele formatou isso, quando ele escreveu sobre isso, a questão da estética armorial e tudo mais, nos anos 70, escreveu um texto que é o Movimento Armorial, um ensaio, né, que publicou em 74, ele define todas as expressões artísticas, né? Tá lá definida, todas as expressões artísticas, e como ele pensa esteticamente, dentro dessa concepção dele, armorial, né? O trabalho que deveria ser desenvolvido pelos artistas em cada uma dessas expressões. Então tem lá o teatro, tem lá a dança, o cinema, tem lá a tapeçaria, a cerâmica, né? Tem a música, a pintura, todas as expressões. Dantas, com certeza hoje, né, é o artista que dentro dessa expressão, né, da pintura é o mais atuante. Não é porque são muitos e muitos artistas desde que o movimento, né, foi criado, digamos assim, nos anos 70, mas ele é realmente, de fato, um dos mais atuantes, né? E vem de uma fase já, né, porque dos anos 80 para cá, né? Então, assim, porque ele, digamos assim, se a gente pensar enquanto expressões artísticas, o movimento, né, a estética armorial, tem os seus representantes, né? Cada um dentro da sua expressão, né? Então, teria os seus expoentes ou referências, né? Eu acredito que no campo pictórico, ele é a maior referência né, a estética armorial tem hoje, né? Então, assim, que foi se desenvolvendo, né? Que foi se aprimorando e cada um... Porque não é uma coisa... Você tem um grande, eu diria assim, um grande equívoco, né? De parte de pessoas que tentam analisar a estética armorial, é achar que é uma estética, né, estagnada ou parada, até porque como Ariano usa, né, uma palavra, que é uma palavra até ligada à heráldica, né, medieval e tudo mais, aí acha que é uma coisa que é até um enaltecimento da Idade Média, são os equívocos, né, criados e tudo mais. Primeiro que quando ele usa essa palavra, né, é a questão estética até da própria palavra, não é? Porque ela está ligada aos brasões, está ligada à heráldica, tem a beleza plástica, né, a beleza sonora da palavra, né, e o universo plástico envolvido com essa palavra, né? O universo dos brasões, né? O universo dos cavaleiros, né? Todo um universo que ele plasticamente vê como sendo bonito. Mas quando ele começa a utilizar essa palavra e começa, eu digo, mas não é nem a palavra em si, mas começa a conceber uma estética, né, relacionada a esse universo, né? Essa estética armorial, a gente nunca pode esquecer que a referência que ele utilizou, né, e que é de alguma forma utilizada por esses artistas, essa referência continua viva. Sim. Porque é o romanceiro popular, né, nordestino, não é verdade? Então essa referência continua viva, são as expressões, todos os espetáculos, não é? Os espetáculos populares ligados a esse romanceiro estão aí vivos, né? É o Mamulengo, é o Bumba Meu Boi, não é? É a banda de pífano que está lá, são os cantadores,
todo esse universo vivo ainda, né, ainda presente, né, principalmente no sertão, e que, de alguma forma, a xilogravura, não é verdade? A literatura de cordel, tudo isso ainda muito vivo, e os artistas o que fazem, na verdade, é continuar se inspirando nesse universo, não é? Que é um universo mágico, um universo sonoro, musical, um universo, né, muito rico, se inspira de maneira a criar essa arte que seria uma arte erudita, não é? Que é a concepção estética do movimento armorial. Se inspirar numa arte popular de maneira a criar uma arte erudita, não é? Então, assim, o Dantas, o universo dele, né, principal, claro, é o sertão. Mas ao longo dos anos, enquanto artista, né, não é a única referência que ele utiliza, né, o sertão. Claro que talvez seja a principal, mas ele se sente à vontade, né, para navegar por outros mares, né, digamos assim, explorar outros universos. E Ariano nunca o criticou por isso, entendeu? Porque ele sempre teve essa liberdade de criar, não é? De pensar, de trabalhar. Por exemplo, a pintura para Ariano está mais do que claro, né? Quando você pega esse ensaio dele, o movimento armorial, do ponto de vista da pintura, está mais do que claro que a pintura para Ariano seria figurativa. Ele nunca concebeu, por exemplo, uma estética que seria a estética armorial pictórica, uma estética abstrata. E Dantas adentra esse universo, entendeu? Na exposição, por exemplo, a Voenga, que é essa exposição que a gente vai exibir, não é? Você percebe que tem esses elementos de uma pintura mais abstrata. Dentro e muitas vezes, né, se mesclando, se misturando, dialogando com o universo que seria do figurativo. Em outros momentos, tem o figurativo somente, ou em outros momentos tem só o abstrato. Percebe assim? E Ariano, né, quando entrava em contato com essas obras dele, que tem o elemento abstrato, nunca chegou e disse, não é isso, eu não pensei nisso. Muito pelo contrário, ele se deslumbrava, se encantava, né? Porque ele via que a estética que ele tinha concebido, a estética que ele tinha pensado, elaborado e tudo mais, que o filho seguiu no primeiro momento como referência, o filho pensou que podia ir mais além. Não é? Ele podia, não é assim, trabalhar outros conceitos ali dentro, né? Reformular esteticamente, inclusive, aquilo que o próprio pai tinha concebido dentro de um plano literário, né? Porque Ariano, claro, Ariano era um artista plástico também, né? Mas no campo pictórico, ele não... Até porque, por conta da dedicação dele muito grande à literatura, não é? E a outras expressões artísticas, né? Dentro do universo armorial, ele nunca pôde, talvez, atingir, não é? Assim, um nível de profundidade, de estudo, de detalhamento, né? De envolvimento que o filho, não é? Atingiu. Então, Dantas mergulhou mesmo, né? O pai deu um norte e ele foi. E seguiu não é? E gerou uma grande admiração em Ariano, né? As obras, de uma forma geral, ao longo dos anos, essas obras foram cada vez mais, né, cativando, né? Sensibilizando, tocando mesmo Ariano. Não é? Então, nós agradecemos essa entrevista. Sim, a gente esqueceu. Eu vou só falar mais uma coisinha. Porque quando você falou nessa questão do evento, a gente falou muito nessa questão dos vídeos, né, de exposição, mas assim, eu queria falar também só um pouquinho sobre o Ariano Impressões, né, que é um documentário que a gente vai exibir e que eu disse que tinha sido exibido em 2009, no centenário da escola, mas nem falei um pouco sobre ele. O Ariano Impressões, ele foi, curiosamente, né, preparado para exibir para Ariano sem nem ele saber, sabe? Foi muito curioso, assim, ele não sabia do conhecimento desse trabalho e a gente fez um trabalho, né, pensando nessa homenagem que a escola iria fazer para ele, né, no centenário e foi um trabalho, assim, que ele gostou muito, sabe? Foi muito bonito, assim, porque são pessoas de fases distintas da vida dele, que ele conheceu, colegas da infância, né? A gente conversou com 2 colegas da infância dele, artistas também, escritores, artistas que conviveram com Ariano, gente da família dele. Então, algumas pessoas que ao longo da família ao longo da vida, né, de Ariano, conviveram com ele
e tinham alguma coisa para falar sobre ele, essas impressões, né? Alguma coisa que, de alguma forma, uma imagem dele, uma ação, um ato, uma memória dele que era, sabe, que estava marcada nele, assim, sabe, como um ferro, né, assim, de marcar, né, assim, estava lá, registrado. Então, esse trabalho, né, foi bastante gratificante, né, fazer, assim, esse trabalho. Como foi também, né, aproveitando que eu não falei muito, já que me lembrou dos ferros, a exposição Avoenga, uma coisa importante é que essa exposição que a gente vai exibir de forma inédita, né, nesse evento, vai ser a primeira vez que ela vai ser exibida, foi baseada numa exposição de Dantas, né, que foi concebida, essa exposição, né, a Avoenga, foi concebida em cima, principalmente, do livro que Ariano publicou em 74, né, que é o livro Ferros do Cariri, não é? Então, assim, esse livro foi publicado, não foi reeditado mais, não é? Mas, assim, é um livro de estudo, é um ensaio, na verdade, um ensaio de Ariano sobre os ferros sertanejos, né, principalmente que eram utilizados, né, ali na região Taperoá. Não é? Porque foi baseado num livro, não é? num caderno, num diário, digamos assim, de um morador, Paulino Vilar, da fazenda Carnaúba, e esse registro dele estava na casa que hoje é a casa de Ariano, lá em Itaperuá, né? Hoje foi a casa de Ariano que fica dentro da fazenda Carnaúba, né? Então é bem interessante porque é um livro de notas, né? Que Paulino Vilar escrevia, registrava os ferros, desenhava os ferros. Ariano utilizou esse livro, né, de notas, esse caderno de notas, para escrever o livro Ferros do Cariri, vários ferros, né, e fazer esse ensaio, né, de reflexão sobre os ferros. Ali, com base nesse livro, foi criado o alfabeto armorial. Né, foi criado o alfabeto armorial. Então, baseado principalmente nesse livro, Dantas Suassuna fez essa exposição Avoenga, né? Que a gente vai exibir agora. Teria muito mais ainda para conversar, para dialogar sobre todo esse processo. E, então, nós agradecemos e fica aí essa chamada, né, para que vocês compareçam a celebração dos 92 anos de Ariano Suassuna e também o lançamento do nosso programa de estudos e pesquisas Armorial Ariano Suassuna. E então, muito obrigada pela tua presença e esperamos vocês lá. Obrigada.